Olá! Iremos apresentar agora sobre a água oxigenada e sobre o povidine tópico e degermante. Esse trabalho faz parte dos seminários de cicatrização e antissépticos, e o nosso grupo é composto pelo Felipe Augusto Coimbra de Araújo, pela Fernanda Pereira de Queiroz, Júlia Antoniazzi André Bortolini, Lavínia Oliveira Mendonça, Luana Garcia Pereira e Thaís Gonçalves Tavares. Começaremos pelo peróxido de hidrogênio, conhecido também como água oxigenada, H2O2. A água oxigenada, H2O2, ou como vimos anteriormente, peróxido de hidrogênio, vai ser um biocida, ou seja, ela possui ação letal contra diversos organismos, por exemplo, contra bactérias, vírus, fungos, esporos e leveduras. Vai ser um desinfetante, então, de amplo espectro. E essa substância, ela vai agir liberando lentamente o oxigênio na ferida. Por isso que a solução aquosa, ela vai ser encontrada no mercado em diferentes concentrações. Porém, essas concentrações e sobre esse mecanismo de ação serão explicadas e detalhadas mais para frente. Então, como que é o mecanismo de ação? O peróxido de hidrogênio induz a produção do radical livre de hidroxila e esse radical acaba promovendo a peroxidação lipídica de membrana, que consiste na incorporação de uma molécula de oxigênio sobre os ácidos graxos da membrana celular bacteriana. E também induz a lise de DNA e de outros componentes celulares essenciais. Então, tudo isso acaba provocando uma modificação na estrutura das proteínas, que formam as enzimas, e acaba levando à perda de suas funções e, consequentemente, à morte celular. E é importante ressaltar que a catalase produzida por micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos facultativos, que possuem o sistema citocromo, ele pode proteger o patógeno da hidroxila. E ele faz isso pela conversão do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio molecular. Porém, essa resistência ela pode ser superada pela concentração de peróxido de hidrogênio utilizada na desinfecção. E agora, falando um pouco sobre as indicações da água oxigenada, vale ressaltar que ela é responsável por remover coágulos de feridas, ela também auxilia na hemostasia, pode ser utilizada no tratamento inicial de feridas contaminadas. As soluções entre 6 e 25%, elas podem ser utilizadas como esterilizantes químicos para instrumentos cirúrgicos. E ela também tem se mostrado bastante eficiente na desinfecção de superfícies inanimadas hospitalares, por exemplo. Além disso, é importante salientar que as soluções de 3 ou 6% são bactericidas e virucidas, já as concentrações de 10 a 25% podem ser ditas como esporicidas. Entrando, nas contraindicações da água oxigenada, a principal contraindicação desse antisséptico é para a área de olhos e mucosas, porque pode causar irritação nesses locais. Outro ponto muito importante é que ela é tóxica para fibroblastos, e aí acaba retardando a cicatrização, uma vez que são essas células responsáveis ali por uma das etapas da cicatrização. E outro ponto muito importante, não só da água oxigenada, mas também de outros antissépticos que têm o peróxido presente na composição, é o problema da catalase, porque a catalase está presente na composição do sangue, e a catalase ela inibe o peróxido. É por isso que muitas vezes em feridas abertas, feridas sanguinolentas, ela não é utilizada, justamente porque perde o efeito por conta dessa catalase ali presente, que vai inativar o peróxido. E outra contraindicação é para tentar eliminar biofilmes, porque eles não conseguem fazer essa eliminação por conta da composição. E aí, outras alternativas é utilizar a água oxigenada com outros aditivos que conseguem penetrar nesse biofilme e conseguem fazer essa limpeza. Mas a água oxigenada em si, ela é contraindicada para limpeza de biofilmes.
nós encontramos o peróxido de hidrogênio nas seguintes concentrações, de 3% e 6%, sendo elas bactericidas e virucidas. Essas concentrações, na verdade, a gente encontra no rótulo, né, comercialmente falando, quando você vai na farmácia, você acha água oxigenada, 10 volumes, que é a de 3%, e a de 20 volumes é a de 6%. Já temos também os de 10% a 25%. Essas são esporicidas, ou seja, são capazes de matar os poros. Só uma curiosidade, a de 25% e a de 6%, elas estão sendo bem promissoras na esterilização de instrumentos cirúrgicos, instrumentos dentários. Vemos que eles são muito promissores, ou seja, tem uma eficiência muito grande. Agora, falando da concentração ideal para a pele, é a de 3%. Tá? De 10 volumes, no caso. É ela que não vai causar dano à pele, não vai retardar, por exemplo, uma cicatrização da ferida, mas ela vai auxiliar, como já foi dito na apresentação, né? Ela vai auxiliar na remoção de debris celulares e exudato. Vamos falar agora sobre o complexo polivinilpirrolidona, iodo, também conhecido como PVPI ou povidínio. O iodo ele é caracterizado por ser um agente bactericida e ele vai ser eficiente contra praticamente todos os tipos de bactérias. No entanto, as soluções de iodo elas apresentam algumas desvantagens ao serem utilizadas como antisséptico, devido ao fato delas às vezes irritarem, mancharem a pele ou causarem certas alergias. E a fim de evitar esse problema, tem-se o iodo pirrolidona, ou complexo polivinilpirrolidona, conhecido como PVPI ou povidínio. Nessas substâncias, o iodo ele vai ser liberado quando em contato com a água, não fixando-se na pele. No nosso trabalho, nós daremos focos a dois tipos, que são o PVPI degermante e o PVPI tópico, na qual o PVPI degermante ele vai ser diluído em uma solução de detergente neutro. Já o PVPI tópico ele vai ser diluído em uma solução aquosa. Em relação ao mecanismo de ação do povidine, esse mecanismo de ação envolve a oxidação de enzimas e proteínas que elas são fundamentais no metabolismo de diversos micro-organismos. Mais especificamente, ele oxida os grupos amina, tiol e hidroxifenólicos de aminoácidos e nucleotídeos. Ele também forma complexos com aminoácidos e ácidos graxos insaturados nas paredes celulares e membranas, englobando então bactérias gram-positivas e gram-negativas. Dessa forma, essa substância não causa danos maiores às células humanas e é muito indicada devido à sua liberação do iodo de forma lenta. No entanto, essa lenta liberação também está associada a casos de alergia. Se tratando das indicações, as soluções de iodopovidine possuem um amplo espectro de ação antimicrobiana. Com relação ao PVPI tópico, ele pode ser indicado para antisepsia de mucosas, por exemplo. Por outro lado, o degermante, ele possui uma indicação maior para a pele íntegra, para antisepsia das mãos, da equipe cirúrgica, e também pode ser utilizado na preparação pré-operatória da pele do animal. Agora nas contraindicações, de iodopovidine tópico e degermante, a principal contraindicação desse antisséptico é em casos de pacientes com alergia a iodo, uma vez que o iodo é ali o principal constituinte desse antisséptico. É também contraindicado em casos de feridas abertas, porque vai haver ali uma absorção por pele, por mucosa, e em casos de feridas abertas, tem uma absorção bem maior. E a maior absorção do antisséptico leva a altas concentrações de iodo no paciente. E essas altas concentrações de iodo podem levar, por exemplo, a patologias como tireoide, mesmo que transitórias, mas podem acontecer. E principalmente se o paciente for um paciente com disfunção renal, que dificulte ali ainda aquela excreção do iodo. Então precisa ter uma atenção em relação a isso. É também contraindicado para neonatos, para gestantes. Outro ponto importante que não chega a ser uma contraindicação, acaba sendo uma desvantagem, mas precisa ter uma atenção, é em relação à ação residual desse antisséptico, porque ele tem uma ação residual bem limitada.
Então, ele precisa de aplicações diárias, de pelo menos a cada 4 a 6 horas para ter a sua ação efetiva ali. Outro ponto importante é porque ele causa picnose em neutrófilos e dificulta a agregação de fibroblastos. Então, isso retarda ali um dos processos de cicatrização. Então, precisa ter uma atenção a esse ponto. O povidone degermante 10% e o povidone tópico 10% são as concentrações ideais desse antisséptico, onde nós encontramos que é muito utilizado o degermante para a lavagem das mãos antes de uma cirurgia e o tópico para a limpeza das feridas, onde o grupo encontrou vários trabalhos, vários relatos de caso mostrando o uso de 10%. Trouxemos até um, que é de Tasqueto e colaboradores 2020, onde eles utilizaram para limpeza cutânea, limpeza das feridas, da pitiose cutânea equina. Então, mostrando que num trabalho super atual, a utilização dessa concentração é a ideal.